Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. É um salmo abençoadíssimo. Eu oro esse salmo aqui pelo menos, no mínimo, umas 2, 3 vezes por semana, mas uma é fatídico, porque nós fazemos no sábado, como atalaias do Senhor. E o Senhor, vendo uma outra obra de Deus, pediu para que a gente estivesse falando sobre esse salmo. Nós vamos falar sobre ele, porque você veio aqui com algumas dúvidas sobre quem pode ser o seu socorro, quem pode ser o soberano da tua vida, quem que te dá atenção, quem que te dá proteção, quem te dá segurança. Você veio no lugar certo, amém? Então nós vamos ler o Salmo 121, e o Salmo 121 diz assim: eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Repita: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, e é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. O meu socorro vem do Senhor. Repita: o meu socorro vem do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos a Ti, glorificamos ao Teu nome e já estamos aqui, já agradecidos, Senhor. Agradecidos pelo que Tu tem feito na nossa vida, agradecido pela presença da Sandra aqui nesse dia. Agradecido, Pai, porque nós sabemos que Tu és o Deus da graça, o Deus da bênção, o Deus da unção, o Deus que determina, o Deus que encaminha, o Deus que protege. Pai, Tu és o Deus que guarda, o Deus que nos dá atenção, o Deus que nos dá segurança, Pai. Não é segurança momentânea, é uma segurança eterna. Por isso nós Te bendizemos, por isso nós Te glorificamos. Nós clamamos ao Espírito Santo de Deus para que esteja aqui nos guiando. Nós clamamos ao Espírito Santo de Deus para que esteja aqui nos movendo. Nós clamamos ao Espírito Santo de Deus para que esteja aqui nos policiando mesmo, para que aqui seja dita coisas que vêm do Teu Santo Espírito, que vêm do Teu louvor, que vêm da Tua graça, que é direcionado pela Tua palavra segundo o Teu beneplácito, ó Pai. Nós queremos ser delicados, nós queremos ser, Senhor, criteriosos para dedicar a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação e toda bênção no nome bendito e glorioso de Jesus. Amém? Nós vemos aqui, e eu vou tentar dar um exemplo prático no acontecimento da vida do próprio Davi, mas nós vemos aqui um homem de Deus que olha para as circunstâncias, e a gente está cheio disso, nós acabamos de ver uma circunstância dessa agora, e as pessoas olham para o dia a dia, para as coisas que acontecem, e de repente não tem verdadeiramente a consciência, não é? Porque a coisa mais difícil, já dizem pessoas que mexem com qualidade, quando você não tem consciência de algo, é difícil você medir. Então você não consegue medir, porque você não tem consciência daquilo. E no dia a dia acontece tanta coisa vem acontecendo, que a coisa às vezes é tão forte, que como você não tem consciência dessa grandeza e desse senhorio, você começa a perguntar, como Davi está perguntando, como o salmista está perguntando: escuta, de onde vem o meu socorro? São tantas coisas e tantas coisas fracionadas que acontecem na família, no relacionamento, na doença, no dia a dia, num carro quebrado, no sujeito que bateu o carro, no sujeito que discutiu, no teu vizinho que você soube que foi violentado, nas coisas que têm acontecido na televisão, no dia a dia, jovem, menino, criança queimando gente dentro de casa. É tanta coisa que você olha e fala: mas Senhor, de onde virá o meu socorro? E começa a clamar. Aquilo que o salmista está dizendo aí é o que você fala, o que eu falo. Porque você olha diante dessa situação e pergunta: Senhor, onde nós vamos chegar? De onde vem nosso socorro? Nas situações de dificuldade, nas situações de momento realmente de crise. Você olha e pergunta: de onde virá o socorro? Ele não tem dúvida, ele mesmo fala, ele mesmo pergunta, porque tem uma interrogação, e ele mesmo responde. Ele não tem dúvida nenhuma que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele vai mais além, quer dizer, ele conclama
a soberania de Deus. Depois nós vamos tentar, por isso que eu quero ser um pouquinho rápido, para a gente ver se dá tudo, prometo não passar das 9 e pouquinho, das 9:30 no máximo, mas o que a gente tem que tentar ver é se Davi, na hora dessa mesma dificuldade, como ele fazia e como ele se prestava aquilo. Quer dizer, uma coisa é você ter consciência, a outra coisa é a ação que você faz em relação à consciência que você tem. Sabe, eu acredito em Deus, mas na hora que vem o primeiro problema, eu já titubeio, eu fico já um pouquinho tribulado, porque será que eu acredito mesmo? Será que comigo ele me viu, ele me reconhece, ele entendeu bem que sou eu? Será? Nossa, isso é muito difícil, isso é muito grave, nós acabamos de ver aqui agora. Para Deus não tem um encravado e não tem coisa grave. Deus é Deus, amém? Deus é soberano. E a gente fica nessa dúvida. Então ele aqui, primeira coisa, ele deixa muito clara a soberania de Deus. Nesse salmo, muito claro. Depois ele deixa muito claro a soberania de Deus, né? Porque ele diz, olha, o Senhor, e para por aí, fez os céus e a terra. Depois, ele diz, ele não permite que os meus pés vacilem. Por quê? Ele não dorme, ele não dormita aquele que te guarda. E ele diz, aquele que ele não toscaneia em algumas traduções. Quer dizer, o pastor, ele não para toscanear, para cortar a ovelha enquanto você está passando um problema. Ele vai lá cuidar da outra ovelhinha, tirar o carrapicho, cortar a lã. Em algumas traduções, não toscaneia. Ou seja, ele não está toscaneando, ele não está cortando a lã de outra ovelha naquele momento que você está passando dificuldade. Que às vezes você não tem a impressão, né? Fica escondidinho, não, o senhor não está me vendo. Olha, ele não está me vendo, eu preciso aparecer porque ele não está me vendo. Aí ele está, com certeza, ele tem a convicção exata de que ele tem toda a atenção do mundo. Amém? Toda a atenção. A Lenita, ainda quando eu estava orando, né? E quando ela estava orando aqui e ministrando a palavra, ela disse que o Senhor, ele ministra todas as coisas, até o fio do nosso cabelo, não é assim? E eu fiquei contente, porque eu digo, olha que Senhor bom. Ele ministra todas as coisas, então eu estou tranquilo. Ele está administrando bem de tal maneira que eu tenho que ficar calmo, tranquilo. Não tenho que ficar triste por isso, amém? Porque foi o Senhor que administrou. E é verdade o que ela disse. Então, gente, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente só tem que entender para a vida para a gente, de A a Z. E ele entendia muito bem sobre essa tensão. Olha, ele não vai me deixar. Depois, ele tinha a convicção exata, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. Então ele tinha consciência da soberania, ele tinha consciência da atenção que o Senhor tem com cada um de nós, e ele tinha consciência da proteção. Só nesses versículos, ele fala 6 vezes sobre guardar. Nesse versículo, ele fala 6 vezes sobre guardar. Olha a garantia que ele tinha. Olha a segurança que ele tinha em relação a isso. E às vezes a gente fica titubeando, a gente não tem essa segurança. Mas ele está com muita tranquilidade. Ele diz, olha, eu estou seguro, porque o Senhor é aquele que me protege. Depois ele conclui e diz assim, o Senhor é quem te guardará de todo mal. De todo mal. E diz, guardará a tua alma. A nossa alma muitas vezes quer nos levar para outros caminhos, amém? A nossa alma muitas vezes quer nos tirar do foco das coisas. E ele está dizendo, o Senhor guardará a tua alma. Então quando a tua alma estiver tribulada, quando você estiver nervoso, quando nós estivermos bastante desanimados, quando nós estivermos sem esperança, porque tudo isso é coisa de alma, ele diz, olha, o Senhor guardará a tua alma. E guardar é uma coisa tão interessante, ele diz aqui, e de lambuja. O Senhor guarda a tua alma, a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Não é uma guardar só agora. O que nós estamos fazendo aqui é um cursinho, né, um vestibular, para que o Senhor nos guarde eternamente. Então ele está guardando agora e vai guardar eternamente. Ele tinha essa convicção. E é tremendo, gente, quando um homem como Davi, pecador, sim, pastor, sim, guerreiro, sim, soldado, sim, general, sim, rei, sim, poeta, sim, dançarino, sim, louvava ao Senhor, tinha as mesmas fraquezas que nós temos, que eu tenho, que você tem,
mas tinha, é a de grande diferença, porque toda a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus, tinha as convicções exatas dessa soberania, atenção, proteção e segurança. Se você pegar, eu tenho um dicionário pequeno em casa e eu fui ver quantas vezes fala guarda, né? Aqui ele cita várias vezes guarda. Então guarda, tem guarda tudo, tem guarda-sol, tem guarda-roupa, vai no dicionário, no meu tinha 38, porque é proteção. Guarda-sol, até guardanapo, quer dizer, o Senhor guarda até a tua boca, meu irmão, minha boca, se você tiver algum problema de boca, de falar besteira, né, de murmurar, está dizendo ali que o Senhor guarda, é guardanapo também, lá tem no dicionário, guardanapo, é guardar a boca, é limpar a boca. O Senhor faz esse tipo de, faz tudo. Você olha, gente, mas será que esse homem, então nós vamos tentar verificar, se ele na vida prática, do dia a dia, quando ele passava por aquele momento, se ele praticava o Salmo 121. Então nós vamos tentar ir para um texto em que aconteceu uma coisa grave com ele, que ele não esperava, e que vem na vida dele, e que de repente, será que ele agia dessa forma? Ou seja, muitas vezes você tem que ter convicção, mas não basta ter que ter convicção, a sua ação e a minha ação tem que ir de encontro à sua convicção. Por quê? A convicção sem ação é morta. A convicção sem ação é sonho. Não é realidade, não se transforma em realidade, porque você não age naquela direção. E aí nós vamos ver uma passagem, está pertinho aí, mas nós vamos ver uma passagem em que eu falei um pouquinho sobre ela hoje pela manhã, mas vamos voltar a falar sobre ela agora. No primeiro livro de Crônicas, 14, nós vamos ler Crônicas 14, primeiro livro de Crônicas 14, nós vamos ler do 1, o 2, depois nós vamos pular para o 8. E vamos falar um pouquinho dele, só para ver se ele praticava aquilo que ele está falando, porque às vezes ele não pratica, não é? No primeiro livro de Crônicas, o 14:1 diz assim: Então, Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. O que é que aconteceu? Vamos ler cada pedacinho até para a gente entender. Davi, Irão, que era o rei de Tiro. Tiro é Tiro e Sidom, que hoje é aproximadamente o Líbano. Tá certo? É alguém que para levar umas coisas nesse local aí, aonde estava Davi, com certeza ele tinha que pegar navio, ele tinha que fazer várias coisas para levar cedro, para levar pedreiros, para levar carpinteiros, porque eles eram mestres em construção. E aqueles cedros do Líbano que a gente conhece e tal, eles eram o quê? Mestre em madeira, conhecia tudo de madeira. Vem esse rei e doa isso. Ô Davi, eu vou levar isso para você. Independente, é como se fosse um negócio. É como se fosse alguém que tem ali, Davi naquele momento estava quase que praticamente acontecendo o reinado dele, manda alguma coisa para ele. Davi podia fazer como esses outros, né, que esperam um telefonema, quando é eleito, um presidente liga para o outro, ele podia muito bem ter curtido dessa forma, mas diz aqui o seguinte, no versículo 2, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel e o seu reino se tinha exaltado muito. Olha que interessante. O sujeito está ali, está sendo coroado rei, era rei de uma nação poderosa, um outro rei de uma outra nação manda um presente para ele, e ele tem a convicção de que aquele presente não é porque ele é o Davi, o bonzão, o rei Davi. Ele tem convicção de que aquele presente é porque o Senhor comanda todas as coisas, confirmou ele sobre o reino, e por amor do povo de Israel e ao seu reinado, aquela pessoa foi lá e entregou um presente para ele, e mandou alguma coisa para ele. Ele sabia que se não fosse Deus, ele não seria rei. Ele sabia que se não fosse Deus, ele não dominava sobre aquele povo. Ele sabia que se não fosse Deus, ele não teria passado de pastor, pequenininho, matou leão, matou urso quando pastor, chegou a soldado, chegou a general, matou um gigante com uma pedrinha, matou um gigante com a funda, com uma pedrinha, aqui era a carreira dele, chegou a general e hoje era rei.
Ele tinha convicção da soberania. Lembra que nós falamos lá no Salmo 121, que ele diz, mas olha, quando eu tiver, quem virá o meu socorro? O Senhor que fez os céus e a terra, a soberania. Ele praticava na vida dele a soberania, meu irmão e minha irmã. Então, se você está onde você está, glorifique a Deus, seja onde for. Se você estiver fazendo o que você estiver fazendo, glorifique a Deus, porque a soberania de Deus te colocou naquele local. A soberania de Deus te deu oportunidade. Não interessa o que você é, o que você faz. Interessa é que Deus é soberano para te colocar e para tirar. Deus é soberano para te estabelecer ou desestabelecer. Deus é soberano para colocar na tua entrada e na tua saída. A soberania de Deus tem que ser algo claro na tua vida e na minha vida, entende? Quando a gente entende a soberania de Deus, muda tudo. Veio um dinheiro na sua mão, você sabe quem é o soberano que te deu o dinheiro. Senhor, o que eu vou fazer? Porque o Senhor é soberano. Senão, nós vamos fazer besteira. Vem um cargo na sua mão, você quer ver? Muita gente diz, quer ver se o homem é bom? Dá poder. Vem um cargo muito bom nessa. Você precisa saber o que você faz, porque se você acredita em Deus, que Deus fez todas as coisas, como dizia Davi, fez o céu, fez a terra, fez todas as coisas, cuidado. Se Deus deu a capacidade de você cantar, e está aqui na frente, representando o quê? Louvando ao Senhor, cuidado. Cuidado. Porque Deus está te dando algo que realmente é algo que Ele achou que você tinha capacidade de administrar, mas você tem que saber que isso veio dEle. Deus te deu um dom, a voz, outro deu o dom de tocar, amém por isso. Mas a gente tem que saber quem é verdadeiramente o soberano. De quem é tudo isso? Senão, perde a noção das coisas. E Davi tinha essa convicção. Nós vamos caminhar só para ver se ele tinha convicção quando a coisa aperta. No versículo 8, 14:8, primeiro livro de Crônicas, agora 14:8. Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, eles subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então, naquele momento, Davi saiu simplesmente, mas ele não sabia que eles estavam ali próximo, naquele vale, esses filisteus, que hoje é aquele palestino que vocês veem lá, ainda aquela briga, tal, né? O Senhor não quer isso, óbvio. O Senhor quer que aquele povo se irmane, né? Ele vem contra ele. E naquele momento é um momento de guerra. É um momento de dificuldade, meu irmão, onde você também não pode não esperar. É um momento de uma falta de dinheiro. É um momento em que você tem que tomar uma decisão. É um momento em que você tem que falar com alguém de um jeito assim ou de um jeito não. É um momento em que você tem que obedecer, você tem que pensar o que Deus quer naquele momento para a tua vida. É um problema que aconteceu. É uma doença, né, que veio. De repente está ali, foi colocado aos seus pés. São os inimigos. Não muda, gente. Aqui, ele fala de uma guerra, mas é a guerra do dia a dia que você trava e que eu travo. Amém? Que você trava e que eu travo. Mas você tem que entender dessa soberania. Você tem que entender desse poder, a primeira coisa. A segunda coisa, quando ele vem, ele olha tudo, então, diz aqui, né? Depois de ele ter visto isso, ele viu uma situação difícil, ele viu uma situação que naquele momento era uma situação de guerra. Ele diz assim, então, Davi, gente, nessa época aqui, ele já tinha, era aquela época, lembra que veio aquelas mulheres que se fala assim, Saul matou 1 milhar, tal, mas Davi matou 1000 milhares. Davi já tinha matado muita gente. Davi já era um guerreiro experiente. Davi já era um homem, um general, um homem de guerra, porque ele passou de general, que seria hoje o cargo máximo, né, do exército, 4 estrelas, sei lá, 5 estrelas, para passar a ser hoje rei. Ele conhecia a arte da guerra, ele conhecia a sutileza do inimigo. Isso que às vezes a gente não entende. Às vezes você pode conhecer tudo, mas se você dá graça e dá glória à soberania de Deus, você faz diferente. O que ele fez? Ele disse assim, então, no 10, Davi consultou a Deus. Diga, consultou a Deus. Dizendo, subirei contra os filisteus, entregarmos-á nas mãos, respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Lembra lá que nós falamos sobre a soberania? Lembra que nós falamos sobre a atenção? Lembra que nós falamos sobre a obediência?
Lembra que nós falamos sobre ele entender que a graça vinha de Deus, entender que a proteção vinha de Deus? Ele não titubeou. Na vida, no dia a dia, ele era uma pessoa assim, ele fazia assim. Aquilo já passava a ser para ele algo costumeiro. Ele veio, obteve alguma coisa, você pode obter uma notícia, você pode ter uma tristeza, você pode ter que ser obrigado a fazer um exame, você pode ter um momento de dificuldade no teu emprego, alguém pode te chamar para conversar, você pode ser demitido. Tudo isso é alguma coisa rápida que vem na sua vida, que acontece na sua vida, mas que a gente tem que parar e perguntar: Senhor, eu tenho que tomar uma decisão. Senhor, eu tenho que saber se eu vou para a direita, alguém te pede em casamento, né? É assim que funciona. Tem que perguntar para o Senhor. Não é só ver se você gosta ou se você não gosta, porque o Senhor está nesse negócio. Amém? Não é só perguntar para o Senhor para ver se gosta ou se negócio. O Senhor está nesse negócio, está no dia a dia. Alguém vem te oferecer um outro emprego, alguém vem te oferecer um curso que você queira fazer, uma casa que você queira construir, um projeto que você queira fazer, e assim vai. Todos os seus sonhos, todas as vontades, uma academia, que você, Senhor, olha, será que eu faço aqui? Não faço? Na dúvida, consulte o Senhor. Ele não teve dúvida nenhuma. E ele disse, e o Senhor disse: sobe, sobe, sobe. E ele subiu. Subindo Davi a Baal Perazim, ali os derrotou e disse: Deus por meu intermédio rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim, quer dizer, o romper de águas, Baal Perazim. E ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que os queimassem. Olha que tremendo. Ele tinha tanta convicção da soberania de Deus que ele disse que aquilo que foi feito foi ele foi o intermediário, mas Deus foi quem fez. Ele ainda diz: olha, eu fui o intermediário, foi por meu intermédio que tudo aquilo aconteceu. Amém? É como você orar por alguém, não é? E o que se confunde muito? Na televisão, nos jornais, alguém ora por alguém, tá certo? E alguém é curado. Aquele sujeito é o santo, aquele sujeito é um intermediário do santo maior, que é Deus. Aquele sujeito simplesmente é um intermediário, que se Deus quiser usar aquele sujeito, ou aquela indivíduo, ou a mulher ou o homem, ele usa. Se ele não achar quem usar, ele usa outro. Mas quem é verdadeiramente o soberano que mandou fazer aquilo lá, que deu poder para fazer aquilo lá, é Deus. É aí que as pessoas confundem, vão atrás de homens e não atrás do Deus da fonte, do Deus verdadeiro. Vão atrás da bênção e não do Senhor da bênção, que é o Deus da bênção. E Davi não confundia. Ele disse com clareza: olha, nós derrotamos sim, mas nós derrotamos sim, eu derrotei por meu intermédio, simplesmente eu só fui um intermediário. Sabe o sujeito que chega a presidente, sabe o sujeito que chega a ser rei, sabe o sujeito que chega a ser qualquer coisa? Se ele não entender que foi Deus que o colocou ali para ser bênção na vida das pessoas, ele passa a ser tirano, ele passa a ser alguém que ele acha que ele pode alguma coisa. E quando alguém começa a se achar, aí é o perigo. Deus vem e mostra: não se acha não, porque não brinca com isso. Não se brinca com essa coisa, sabe aquela, eu sou juiz, eu mando, eu faço. Não, você é juiz, você manda, você faz, você está nesse lugar, porque Deus te colocou nesse lugar, mas existe um Deus soberano, amém? Você é um intermediário da bênção de Deus, né? Ah, eu tenho uma firma, eu pago meu funcionário. Não, você é o canal da bênção de Deus, mas tem a fonte verdadeira que é Deus. Simplesmente, eu e você, se estamos nessa posição, somos o canal. Só o condutor, sabe, o canudo que leva até lá, só, mais nada. E Davi tinha essa consciência. Então, meu irmão, minha irmã, você e eu temos que ter a consciência que nós somos intermediários, amém? Repita após mim: Senhor, devo ter a consciência no meu coração que eu sou o intermediário, o condutor da graça de Deus, mas só Deus tem o verdadeiro poder e a verdadeira graça, em nome de Jesus, amém? Se eu tiver isso, muda tudo,
Porque o que vem na minha mão, eu sei que não é meu, é da graça de Deus. O que vem na minha mão como poder, eu sei, e aí vai. Você passa a ter até mais cuidado com as coisas. Entende? Passa a ter cuidado. Olha, puxa, eu preciso cuidar. Deus me colocou os filhos na minha mão. Ah, mas os filhos são meus, então eu venho. Não, Deus me deu a graça de ter os meus filhos. Se Ele me deu a graça de ser o Senhor meu filho, eu sou o intermediário da bênção de Deus. Porque aqueles filhos que estão lá, veio de Deus, porque de 100 bilhões de espermatozoide, um lutou lá e fez aquele filho. Quem é que foi lá e fez fazer aquele? Às vezes são dois, viu? No caso ali são dois. Mas o sujeito vai lá e fecunda 2 óvulos e a coisa vai. Mas Deus é que faz. Amém? Deus é que faz. E a gente às vezes fica achando que nós fizemos alguma coisa. Sim, nós fomos o intermediário da graça de Deus. Mas eu tenho que ter consciência, nós temos que ter consciência de quem é o Deus que mandou. Ele tinha tanta consciência e quando ele vai lá, ele ganha a guerra. E naquela época, quando você ganhava a guerra, as coisas daquelas pessoas, que são os despojos de guerra, era do que ganhou. Era do vencedor. Ele vai lá, venceu. Tinha uma porção de coisa estranha lá no meio. Ele foi lá, já que era coisa estranha e não cultuava a Deus, aquelas coisas, que eram deuses estranhos, ele vai lá e queima tudo. Uai, já que Deus deu para ele ganhou a guerra, tudo é dele, ele vai lá e queima. Está muito claro isso. Então, na tua vida e na minha vida, muitas vezes existem vitórias na tua vida e na minha vida, que vão ser para que a gente possa peneirar o que nós vamos aproveitar da nossa vitória e usar. E outra você vai peneirar, ficar escória e jogar fora. Amém? Vão existir batalhas na tua vida e na minha vida que é para peneirar e jogar fora. Jogar fora, literalmente queimar, pôr no lixo. Aqui foi assim. Apesar, quantos outros reis que pegam o despojo de guerra, pega as mulheres, pega o melhor bezerro, pega o melhor ouro. Quantos que fizeram isso na Bíblia, que Deus mostrou? Está errado. Está errado. Ali ele vai e tem certeza disso. Ganhamos. Foi difícil, foi uma guerra, foi batalhado, foi algo. Mas nós vamos agora peneirar. Vamos ver disso aí o que serve. O que serve nós vamos usar. O que não serve nós vamos queimar e vamos jogar fora. Então vamos andando para a gente terminar. Aí ele diz o seguinte, bom, e aí, aquela história, né? Veio uma guerra, veio uma batalha, que legal, ganhei a batalha. Acabou tudo. Não acabou, gente. Assim é a tua vida e assim é a minha vida. Eu quero contar essa novidade para vocês. Atrás de uma batalha, vem outra batalha. Diga, teu irmão, meu irmão, atrás de uma batalha vem outra batalha. Espera que vem outra batalha. Não, mas eu ganhei. Que legal, eu passei no vestibular. Meu irmão, não se engane, depois do vestibular a gente sabe, é aquela alegria, não é? Mas quando os meus filhos estavam estudando, eu dizia assim para eles, não, vocês acham complicado, né, estudar. Eu dizia, hoje eles falam, pai, você falava, vocês acham complicado. Vocês vão ver quando você estiver trabalhando e tiver que ganhar o pão, é mais complicado, porque aumenta a responsabilidade, o seu nível é outro. Quando você estuda, pelo menos férias de 30 dias, você tem, ou de 60 dias, 30 em julho, 60, dezembro, janeiro, às vezes até 45, emenda, vira quase 90. Vocês vão ver, e hoje eles falam, ei pai, você falava aquele negócio que eu não ia ter. Acabou a férias de 30 dias, não existe mais. Eu não tenho férias de 30 dias, faz uns 50 anos, eu nem sei o que é férias de 30 dias. Né? Acabou, não tem mais. Eu falava para eles, não vai ter mais. Então acabou. Meu irmão, não se iluda, vem outra batalha. Por quê? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É batalha em batalha, aquilo que o pastor Wilson ainda pregou esse tempo. Barreira de barreira, barreira em barreira, para a gente correr a carreira que nos foi proposta. A carreira que não foi proposta para você e para mim é batalhada. Não adianta achar que não vai ser. Vai ser. E não adianta a gente querer vender um evangelho fácil, né? É mentira. Não vai ser. E com o Davi, que era homem como nós, sujeito a todas as coisas como nós, homens e mulheres como nós, aí ele vem na mesma caminhada, diz assim, dali eles deixaram os deuses, ordenou Davi e queimou. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus. Diga, de novo. Davi consultou a Deus. Meu irmão, aconteceu a situação. Pensa bem, é a mesma situação. Você que é homem, que é mulher,
Mais homem, viu? Porque eu tenho mais a cabeça de homem, né, do que de mulher. Eu quero pensar um pouco mulher, mas não tem jeito, é mais cabeça de homem. Cabeça de homem é o seguinte: aconteceu uma vez? Aconteceu. Ótimo. Aconteceu outro, igualzinho, o mesmo inimigo. Eu vou fazer a mesma coisa. Para que eu vou consultar Deus? Deus já não tinha me falado ontem. Meu irmão, a bênção de ontem não serve para hoje. Fala para o teu irmão: a bênção de ontem não serve para hoje. Hoje é outra coisa. Hoje é outra coisa. O Deus da estratégia é o Deus que vai te dar uma coisa hoje e amanhã é outra, porque a situação é outra. O reino espiritual é tenebroso, a gente não entende. Diz a palavra que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso, muito mais alto, e a palavra que cai na terra não volta vazia. Por quê? Porque infelizmente nós não conseguimos pensar, alcançar a dimensão de Deus. E aí ele vai, de novo. E a Bíblia, eu até risquei aqui a lápis, de novo Davi consultou a Deus, na mesma situação, o mesmo inimigo. E este lhe respondeu. Olha que coisa, ele podia ter ficado quietinho lá, faz a mesma coisa. O Senhor não falou aquela hora que era para eu subir? Sobe, e acaba com a situação. E o que Deus fala para ele? Consulta outra vez. E diz assim: não subirás. Senhor, eu não entendi. Poxa, faz sei lá uma semana, um mês, um dia, aconteceu uma batalha, eu fui lá pedir. O Senhor me fala, manda subir. Agora eu pergunto outra vez, o Senhor diz, não subirá. A gente fica discutindo, porque nós temos uma mente meio cartesiana, querendo achar que é do mesmo jeito, e discutindo com Deus. Senhor, mas aquilo eu não fiz assim, eu respondi aquilo daquele jeito. Mas meu caro, cada situação é uma situação. A alma humana, ela é diferente em cada situação. O ambiente espiritual, em cada situação é uma situação, e naquela situação era uma outra situação. E ele disse, de novo Davi consultou, não subirás após ele, mas, o Senhor vai dar a estratégia, mas, rodeia por trás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então você sai à peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Na outra vez ele diz, sobe. Ele subiu, foi lá e combateu. Dessa vez ele diz, não sobe. Era um monte, não sobe, rodeia. E vai por detrás das amoreiras. A hora que eles ouviram um barulho, tá, e você vem e ataca. Porque o Senhor vai estar na tua frente, militando e conduzindo e gladiando e combatendo os seus inimigos. Amém, gente? A gente às vezes não entende. Tem combate que é para você tirar a espada, tem combate que não é combate do Senhor. Tem combate que é para você usar o arco, tem combate que não é para você usar o arco, porque o Senhor vai te dar outra estratégia. Tem combate que é para você ficar quietinho, e tem combate que é para você agir, o Senhor vai te dar a estratégia. Não brinque com essa coisa de achar que é sempre do mesmo igual, é sempre padronizado. Com Deus não tem padrão, o padrão é espiritual, amém? Diga, Senhor, eu sei que contigo toda circunstância é uma nova circunstância e uma nova posição. Ajuda-me, Senhor, a me posicionar de tal maneira que eu peça a sua opinião e a sua soberania sobre aquela decisão. Amém? É desse jeito, gente. Funciona assim. É muito engraçado. Às vezes, esses dias, eu fui fazer uma negociação, me ligaram, tinha um problema aí com os fornecedores. E me ligaram, nós tínhamos, aí eu vi que eles já não estavam dando conta, o pessoal que gerencia ali uma determinada obra. Eles me ligaram, não, você precisa vir aqui. Tá falando, não, vamos. E eu confesso a vocês, quando estava indo, lá é longe, eu já vou orando, né? Eu saio daqui, eu ganhei aí uns 15, 20 minutos para orar, e vou orando, e eu fiz todo um roteiro, né, de reunião e tal, porque é um contrato grande, é muito engraçado isso. E vou orando, quando eu cheguei ali pertinho, parece tão engraçado, parece que tudo aquilo que eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer, eu esqueci. Aí chegou perto de fazer a reunião, faltavam uns 15 minutos, parece incrível, veio alguma coisa dentro de mim, e disse assim, para o pessoal que estava lá, vamos conversar, e eu disse, vamos conversar. Deus colocou muito claro para mim, faça uma relação das coisas, que eu não tinha feito essa relação, das coisas que tiveram problema durante o processo e tudo mais, para poder, pelo menos, ter argumento, né? E eu mandei fazer, eles fizeram ali uma relação dos 10, 15 itens,
E foi interessantíssimo, porque tudo aquilo que aquela pessoa falou, os itens combatiam verdadeiramente aquilo que ele tinha falado. Quer dizer, na verdade, ele não tinha razão sobre aquilo. E foi uma coisa tremenda que eu disse a ele. Vocês perceberam como que foi diferente essa negociação? A gente achou aqui, achando que fosse dar alguma coisa, quando nós saímos, acho que o sujeito tinha que pagar. Ele falou, mas como aconteceu isso? Eu falei, não sei. A gente sabe como aconteceu, amém? Por quê? Porque o Senhor é que comanda, o Senhor é que move, o Senhor é que coloca no coração, é que tira do coração. Está dizendo que ele guardava, lembra lá no Salmo 121, a entrada, ele guarda a saída. Se ele colocou para você entrar, a mesma estratégia, ele vai dar uma outra para você sair. Ele vai dar um diferencial, mas você tem que buscar. De novo, diga, de novo. É de novo, tem que buscar. E aí ele continuou, porque Deus saiu diante e fez Davi como Deus lhe ordenara. Feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Geser. Assim, se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor fez temível todas aquelas gentes. Amém? O que nós quisemos mostrar com isso? O que Deus me levou a mostrar? Quando Ele me deu um texto, me deu outro, Ele quis levar o seguinte, que gente, nós não podemos ser crentes teóricos, nós temos que ser crentes efetivos, crentes práticos. Eu não posso crer numa coisa, e a hora que aparece a primeira situação, eu chuto o balde e quero fazer a minha vontade. Então, eu sou um crente carnal, eu sou um crente que eu falo uma coisa, creio numa coisa, mas na hora que eu tenho que tomar a decisão, eu vou lá e tomo a decisão que eu quero, que é melhor para mim. Eu não peço ao Senhor, não pergunto ao Senhor, não coloco sobre o Senhor. Às vezes, meu irmão, demora. Diga, às vezes demora. Nós temos que esperar a resposta do Senhor. Vocês perceberam aí que foi rápido. Ele perguntou, sobe, sobe. Não sobe, rodeia. Por quê? Porque o texto tem que coordenar assim. Alguém escreveu, é óbvio, escreveu para fazer com mais. Com certeza isso não foi com essa rapidez. E às vezes demora. E nessa demora a gente se perde no caminho. Amém? Nessa demora a gente não entende. Nessa demora a gente passa a não ter Senhor. Eu tenho que estar convicto quem verdadeiramente é o meu socorro. Eu tenho que ter essa convicção dentro do meu coração. Quem é o meu socorro? Senão eu só vou acreditar no meu talão de cheque. Só vou acreditar na minha intelectualidade. Tem dia. É muito interessante. Porque venho de uma formação matemática, né? Eu de formação de graduação, eu sou engenheiro. E eu vinha, às vezes, para dar alguma na reunião de manhã dos homens, igual nós fizemos hoje de manhã, ou culto tal, e tudo mais. No começo, você acha que é o teu intelecto que vai te levar. Depois, Deus começa a te ensinar que é para você descansar. Amém? Porque Deus dá do jeito que Ele quer e tira do jeito que Ele quer. E quando você começa a descansar, fica leve. Porque não é seu. Não foi o Senhor que deu essa oportunidade? O Senhor não me colocou aqui para ser canal de alguma coisa? Se Ele me colocou para ser canal, eu sou canal. Se eu sou canal, a fonte tem que usar o canal, não é isso? Se eu ficar preocupado em ser a fonte e ser canal, eu não sou nada. Amém? Eu não sou nada, porque você tem que saber quem você é na vida. Se você não souber, não vira nada. Eu não sei quem eu sou. Se eu sou canal e Deus quer me usar, Deus vai fazer a parte dele, né? É igual quando você é crente novinho, você quer convencer a pessoa, né, a aceitar Jesus, e você perturba. Um dia o sujeito chega, puxa, mas cara, você é chato, hein? Você virou um crente gangorra, você chega num lugar, o outro levanta, você chega, o outro levanta. Por quê? Porque você acha que é na tua força que você consegue aquilo, e não tem nada a ver com a tua força. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Convence quem Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Alguns não vão ser nunca convencidos, gente. Diz a palavra, a Bíblia fala isso. Alguns não vão ter esse convencimento, alguns não vão ter essa graça. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Então, eu tenho que crer nisso, tenho que ter essa segurança. E quando a gente volta lá, só para a gente concluir, quando a gente volta lá para o Salmo 121, a gente vê que tremendo quando as pessoas, quando a gente entende tudo isso, como que fica leve, né? Fica leve no falar, fica leve no agir, fica leve no comandar, fica leve no movimentar, porque ele simplesmente eleva os olhos para o monte, ele não pergunta, ele diz, de onde virá o meu socorro? Ele já diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor não me permitirá que os teus pés vacilem. Meu irmão, o Senhor não vai permitir que os teus pés vacilem, amém? Diga, o Senhor não permite que os meus pés vacilem. Amém? Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, Ele não vai permitir que os teus pés vacilem.
Quando você está com o coração tranquilo, fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração, está dizendo a palavra de Deus que o Senhor não vai permitir que o teu pé vacile. Ah, mas pode ser um momento, você titubeou, mas não permite, não permitirá. Porque Ele não dorme, não toscaneia, Ele não deixa você e vai lá cuidar da outra ovelhinha. Não, naquele momento Ele não te deixa. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a gente sente necessidade naquele momento de um colo, né? E acha que o Senhor se esqueceu, mas Ele não esqueceu de você, amém? Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu de mim. Ele não esqueceu, Ele não vacila, Ele não deixa a coisa encaminhar. Então, ter essa convicção, porque o Senhor não dormita nem dorme. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a minha sombra, a direita e a esquerda. De dia não molestará o sol, nem à noite a lua. Gente, está falando de sol e lua, não se tem nada hoje que não tenha sol. O sol manda em todas as coisas, o sol é a fonte de energia. Não tem um alimento, não existe nada sem o sol. O sol é uma fonte energética, mas o Senhor é maior do que o sol, é maior do que a lua, amém? Porque o Senhor foi quem fez o sol, a lua quem domina as marés. Então o Senhor que fez tudo isso, Ele domina também. Davi está dizendo sobre isso, amém? É tremendo, mas funciona desse jeito, é Ele que domina. O homem agora está tentando dominar algumas técnicas, né? Nesses estádios novos que vocês veem por aí. É bom que vocês saibam, né? E às vezes você olha e vê o estádio coberto, praticamente todo coberto, né? Você olha, mas como, né? E tem grama. Mas como? Hoje já existe lâmpadas que reproduzem a parte daquilo que o sol reproduz, para que aquelas gramas não morram naquele local. Como? Já tá assim. Mas na grande maioria não tem alimento sem sol, né? Por que é inóspito, né? Normalmente o Polo Sul, o Polo Norte, porque tem momentos lá que ficam 2, 3 meses só no escuro. Então ali não vai nascer nada, entende? Funciona assim. Então ele está dizendo, o Senhor é soberano sobre isso também. O Senhor tem poder sobre isso. E o Senhor guarda de todo o mal, guarda a tua alma. Senhor, repita após mim, Senhor, eu creio que o Senhor guarda a minha alma de todo o mal. Ajuda-me, Senhor, a ter consciência da tua guarda, do teu poder, do teu carinho para comigo, porque eu sei que o Senhor guarda a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Obrigado, Senhor, por me dar essa segurança, repita, segurança, que vem do céu, do soberano, aquele que me atende, aquele que me dá atenção, aquele que me dá proteção e segurança eternamente. Amém? Glória ao Senhor. Que o Senhor possa colocar isso no teu coração, que você possa ter essa convicção a cada dia, do momento que você pisa ali no lado da tua cama de manhã, até o momento que você está atribulado, o momento que você está participando de uma reunião, o momento que você vê um filho doente, que é difícil, o momento que você está doente, o momento que você vê ou vai visitar um hospital, no momento em que você tem uma dificuldade financeira, saiba que o Senhor é quem te guarda, a tua entrada e a tua saída. O Senhor é soberano, é digno, é Pai, é aquele que te orienta e vai te usar para fazer aquilo que verdadeiramente Ele tem como propósito para a sua vida e para a minha vida. Amém? Não abra mão. Não abra mão da soberania de Deus na tua vida, não abra mão da soberania dos teus negócios, não abra mão da soberania nos teus relacionamentos. É tremendo, quando você tem problema de relacionamento com alguém, coloca a soberania de Deus e Deus vai te dar a estratégia, assim como Ele deu tremendamente para Davi. Sobe, eu vou subir, não, agora você não sobe, agora você rodeia. Para, não, eu caminho, não. Deus vai falar, caminha, vai, pega, paga, não paga, compra, não compra. Amém? Você possa ter isso muito forte no seu coração. Vamos louvar o Senhor. E a gente louva, ora mais um pouquinho, agradece e vai embora em paz para terminar a semana. Amém? Quarta-feira é um dia bom, que eu sempre digo, né? Eu falo, se a gente pudesse fazer uma lei legal, a gente podia fazer assim, quarta-feira não trabalhar, não é isso, gente? Só louvar o Senhor, olha que gostoso. Você trabalhava segunda e terça, quarta-feira você louvava o Senhor, e começava quinta e sexta outra vez, depois louvava o Senhor também no sábado e domingo e a coisa aí, né? Amém? Mas nós temos que trabalhar
Mas é uma benção, a quarta-feira é feita no meio da semana de propósito, amém? Vamos louvar o Senhor, que Deus possa te dar graça no seu coração.